Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 15 de novembro, estamos na 32ª semana do Tempo Comum. Meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Nós estamos no final do ano litúrgico. O ano litúrgico é composto por 34 semanas. Esta que estamos vivendo é a antepenúltima. E uma das características dos dias que antecedem o final do ano litúrgico é que começamos a escutar evangelhos que, na linguagem bíblica, nós podemos dizer da parousia. Evangelhos que começam a falar das últimas ou das primeiras coisas, da realidade do fim dos tempos, segundo a linguagem bíblica, que nós professamos no nosso credo cristão católico de que haverá uma segunda vinda. Na verdade, o nosso Senhor hoje começa, nessa liturgia, a sinalizar essa realidade da nossa esperança, daquilo que ainda está por realizar. E principalmente nessa dinâmica do reino de Deus que irá se manifestar. Quando nós lemos os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, uma das temáticas que Jesus preferia em seus ensinamentos era falar sobre o reino dos céus ou o reino de Deus, como ouvimos hoje. E o que é o reino de Deus? O que é essa realidade? Muitas das vezes foi entendido como uma nova ordem social, uma nova organização da sociedade de forma política, enfim. Mas Jesus ele fala de uma maneira muito clara em todos os seus discursos e principalmente hoje. Ele fala dessa realidade que, para além de uma nova sociedade, de um novo modo político, social de viver, é uma realidade de vivência espiritual. Como nós escutamos, o reino de Deus está entre vós. Numa outra passagem do Evangelho, Jesus diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, Ele estará no meio, Ele estará unido. A presença do Senhor se fará. Ou seja, queridos irmãos, amadas irmãs, o que é o reino de Deus? Para nós entendermos de uma maneira bem objetiva e direta, o reino de Deus não é somente uma nova instauração de uma forma de conduzir o mundo. O reino de Deus é uma pessoa, é o próprio Senhor. E na vivência desse Senhor, na comunhão desse Senhor, na intimidade com esse Senhor, na vivência cada vez mais da palavra de Jesus, na busca de viver o Senhor em nós e anunciar esse Senhor na comunidade ou nos meios dos quais nós convivemos, o reino de Deus se fará, o reino de Deus acontece. Ou seja, hoje nós somos chamados a essa dinâmica, porque o reino de Deus já está no meio de nós. Nós falamos isso em cada celebração litúrgica da Santa Missa,
Contudo, é preciso que, através do nosso testemunho, da renovação da nossa adesão diária a essa realidade, o reino de Deus cada vez mais se concretize. Deus que se faz precisar do sim, da nossa comunhão, da nossa adesão, para que a salvação aconteça no meio de nós. E por isso que nosso Senhor, Ele fala que haverá tempo que começarão a anunciar o reino de Deus está ali, está aqui, mas aqueles que, de fato, tiverem uma pertença a Deus, unidos ao corpo de Cristo, que é já o início do reino de Deus em meio à terra, que é a igreja, esses eles vão saber o tempo e a hora, porque sempre estarão prontos, preparados para receber a manifestação de Jesus Cristo, que virá realizar plenamente as consequências daquilo que Ele já conquistou com a sua Páscoa. Por isso, queridos irmãos, amadas irmãs, nesse dia, que possamos nos empenhar para receber esse reino do qual clamamos em cada oração do Pai Nosso. E mais ainda, que a nossa vida, unida ao Senhor, na busca da santidade, na vivência da fé fervorosa e no exercício da caridade, possa ser manifestação desse reino. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.